A gente vai meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite. Eu quero vos trazer à memória, ao vosso coração, momentos de sofrimento enfrentado pelo nosso Jesus. Momentos de dor, de angústia, momentos de sofrimento que o meu Jesus passou. Eu quero que você reflita, que você pense naquele momento de dor que Jesus, Ele passou por amor de toda a humanidade. Eu olho para a gente como ser humano falho, pecadores que nós somos, porém remidos pela graça de Jesus. A gente erra tanto, a gente falha tanto, mas mesmo assim, o Senhor nos escolheu. Eu não sei, eu não consigo sentir a profundidade do sofrimento que Jesus passou, se doando 100% para todo mundo, todos os pecadores deste mundo, e para assim trazer a salvação, a graça, nos trazer uma morada eterna. Eu não consigo sentir isso porque é muito grande aos olhos do ser humano. Eu não consigo entender. Nenhum ser humano, tenho certeza, não é capaz de entender quanto amor Jesus depositou por todo o mundo. Versículo 39 é uma mensagem muito conhecida. A gente já leu essa mensagem, essa passagem, aonde reflete a dor, o medo de Jesus, a agonia, o terror que ele atacou violentamente naquele momento. Jesus no Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite, ou lugar do óleo, ou lugar do azeite. Eu quero dizer uma coisa para você: quanto mais o crente é exprimido, mais a graça de Deus descerá sobre ele. O apóstolo Paulo, em um momento de sua vida, nas suas fraquezas, mas o homem espiritual, ele reconhece: Deus, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus está aperfeiçoando na tua fraqueza, não é diferente. Se você está passando por uma prensa, lembre-se que Jesus passou por essa prensa 10 vezes mais do que eu e você passa. O que você passa é só um pouquinho. Jesus passou muito, muito, muito mais para te dar a vida, meu amado irmão. Não tem por que você ficar triste,
Não tem por que eu e você andar cabisbaixo, chorando, se lamentando, se o Rei dos Reis vive eternamente, se Jesus, aquele que foi morto na cruz do Calvário, ele hoje está vivo e está em nosso meio, fazendo morada em cada coração. Não tem por que você baixar a cabeça, mas tenha motivo para glorificar ao nome de Jesus nesta noite, porque eu e você não é merecedor de nada. Apóstolo Paulo diz: Senhor, a tua graça me basta. Você não merece nada, eu não mereço nada, mas eu digo: Senhor, a tua graça me basta, já é o suficiente para estar vivo, já é o suficiente para ir à tua casa, já é o suficiente para abrir a boca e te agradecer, já é o suficiente para dizer que o Senhor é Deus. Lugar do azeite. E Jesus entra naquele jardim, como diz o versículo 39, Jesus tinha o costume de orar e de a sua vida estar no altar. Jesus sempre estava em comunicação com Deus Pai, porque ele veio na terra cumprir uma missão, e era uma missão muito difícil, uma missão muito espinhosa, muito dolorosa, na qual ele tinha que pagar com preço de sangue, morrer por cada um de nós. E diz a Bíblia que ele vai para o Monte das Oliveiras, e diz a Bíblia que os discípulos o acompanharam. E o intuito de Jesus naquele Monte das Oliveiras era fazer o quê? Conversar, brincar, se divertir? Não, era orar. E os discípulos, muito empolgados, acompanham Jesus, mas Jesus foi para orar, não foi para dormir. Alguém vai dizer que eu estou sendo até ao extremo. Quando as pessoas vierem para a casa do Senhor, não fique olhando para o púlpito, para o pregador, para o irmão, para a irmã, com aquela butico de olho arreganhado, mas fecha o teu olho, se ajoelha, ora a Deus, fala com Deus, porque aqui na casa do Senhor não é lugar de brincar, é lugar de oração, é lugar de glorificar a Deus, não é lugar de ficar com a boca fechada, mas é lugar de dizer: Deus é fiel, Deus é grande, Deus é uma bênção na minha vida. A casa de Deus é casa de oração. Quando chegar, não fique conversando, mas fale com Deus. Se ajoelhe, tenha comunicação com Deus aonde você estiver. Alguém vai dizer assim: mas o Senhor está espiritualizando demais, diácono. Quando a gente era do mundo, a gente carnalizava demais as coisas do mundo, sim ou não? Mas quando se fala em Deus, o que é que os próprios crentes dizem? É fanático. Não é assim, irmãos? Andai no Espírito e não satisfazei a concupiscência da carne, é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que orai sem cessar. É fanatismo isso, irmãos? É espiritualidade. Jesus tem uma missão. Se eu e você tem uma missão, tem que estar falando com Deus: Senhor, isso aqui é da tua vontade, é do teu jeito, me fala, me comunica, fala para mim, Senhor, mas você precisa estar em oração. Não é fanatismo, é espiritualidade. E Jesus tinha uma missão, ele iria ser morto, ele iria falar com o seu pai no Monte das Oliveiras, naquele jardim, e os discípulos lhe acompanharam. Tem muitas pessoas que se empolgam: os irmãos estão comigo, mas não estão. Porque no momento da oração, ninguém ora por você.
No momento da perseguição, muitos estão dormindo. Deixa ele para lá, Deus vai ajudar ele. Mas tem que estar em oração. Orai uns pelos outros. E muitos não querem fazer isto. E eles foram com Jesus até o jardim, o Monte das Oliveiras. Mas Jesus deixou uma advertência bem clara. E Jesus ali chegando no versículo 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em... É como já foi dito aqui, porque o espírito está pronto, mas a carne está... E Jesus deu a advertência: olha, eu vou ali, eu vou me afastar um pouco de vocês, mas eu vou orar, para que vocês não entrem em tentação, orem. Porque tudo pode acontecer, irmãos. Alguém pode dizer: mas diácono, a minha vida está uma bênção. Aí você parou de orar, parou de ler a palavra do Senhor, parou de ler Bíblia. E é quando tudo está indo bem que a pior coisa vai acontecer. É quando você menos espera, o adversário se vira contra a nossa vida, se assim eu e você proceder. Está tudo indo bem. Ei. Jesus disse: orai e vigiai. Porque nesse momento que você se diz bom, as coisas podem virar contra a tua vida, se você não orar e não vigiar. Porque o plano de Deus, de Jesus, é a espiritualidade. E ele deu a seguinte advertência aos discípulos: orai para que não entreis em tentação. A gente abraça o irmão, se cumprimenta, mas nem todo mundo tem o ato de orar pelos irmãos. E todos nós precisamos de orações. Todos nós precisamos de intercessões. Todos nós precisamos fazer intercessões por outras pessoas. Porque a oração é um veículo tão grande e espiritual do homem para com Deus. É na oração que nós temos a resposta. É na oração que nós adquirimos o poder e a graça de Deus para estar diante das lutas e, com a ajuda de Jesus, vencer todas as batalhas. E Jesus disse aos discípulos: vamos orar. Você não pode estar até entendendo essa mensagem. Nesse mundo que a gente passa, é um mundo de guerras espirituais. E para vencer as guerras espirituais, só vai na oração. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo Satanás, ele estava fazendo o que, irmãos? Buscando a Deus em todo o tempo, porque ele tinha uma missão. Quer vencer na tua missão? Fala com Deus. Esteja sempre em comunhão com Deus, que Ele vai te dar força. Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar um caminho, Ele vai te orientar no que você deve fazer neste negócio. Porque Ele tem uma grande missão para a tua vida. E aquele a quem Ele chama, a quem Ele marca, não tem como voltar atrás. Está escolhido, já está escolhido. Está marcado, já está marcado. Ele quer que você se comunique com Ele. Não perca a graça de Deus por nada nesta vida. Glória a Deus. E Jesus deixa bem claro para que não entre em tentação. E no versículo 41 diz que Jesus ele se afastou dos discípulos e de joelho ele orava. Noites escuras e traiçoeiras sobrevêm sobre os crentes, mas um crente de joelho, a vitória é certa.
O crente que teme ao Senhor, não importa se ele é bonito, se ele é feio, mas o crente que teme ao Senhor, Deus lhe dará vitória. Deus lhe fará você passar por vales, por meio do fogo, mas diz a Bíblia que a chama não vai arder em ti. A Bíblia diz que as grandes águas não vão te afogar, porque Ele é Deus poderoso e está contigo. Tira a inquietação do vosso coração. Orai. Jesus deixou bem claro a advertência. E ele se afastou e foi orar, ter uma comunicação com Deus Pai, porque aquele momento lhe antecedia, e ele logo à frente, ele iria ser morto, ele iria ser castigado, e quem devia estar no lugar de Jesus era eu e era você. Será que você consegue entender isso? Alguém de tão grande amor morreu na cruz para nos dar a vida eterna e trazer o perdão a que a gente precisa, a purificação a gente precisa, e sermos separados deste mundo para a glória do Senhor Jesus. E naquele momento, o doutor Lucas registra um trecho da oração de Jesus, feita no Getsêmani, feita no local do óleo, do azeite. E no versículo 42, palavras do nosso Senhor Jesus. Eu imagino Jesus de joelho, olhando para o céu e dizendo: Pai. E quando ele fala Pai, eu imagino o coração de Jesus batendo muito forte. Pai. É como se fosse um grito. Pai. Quando você está no teu quarto, você olha para o céu e diz: Pai. A minha carne está dizendo que é para eu parar. A minha carne está dizendo que é para eu desistir. Pai. Pai. E quando você fala Pai, eu já posso imaginar o Espírito Santo com choro, com gemidos inexprimíveis, levando a tua oração para o trono da graça e dizendo: Pai, Ele quer parar, Pai. Ele quer desistir, Pai. Ele está dizendo que está tão difícil passar por isso, Pai. E o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, leva a tua oração para Deus. Você pode imaginar isso? E ele disse: Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice. Ah, quanto sofrimento ele passou! Quanto sofrimento Jesus passou! Se tu queres, passa, Deus, Pai, passa esse cálice de mim. A carne de Jesus estava dizendo para ele parar, para ele desistir da missão. Você tem uma missão, não pare. Por mais que esteja sendo difícil, por mais que esteja sendo doloroso, o Deus da graça vai te confortar.
Glória a Deus. Mas o segredo está na oração. E ele disse: Pai, se tu queres, passa esse cálice de mim, porque a minha carne está dizendo que eu não vou conseguir. A gente olha e diz: Senhor, não vou conseguir, Senhor, está muito difícil. Eu tenho uma palavra para você: Deus dá as maiores guerras para os melhores guerreiros. Aí ele reverte a oração: Deus, Pai, que não se faça a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. Aí o Deus do céu, eu imagino olhando para o seu filho. Aí ele disse: anjo meu, vai lá até meu filho e conforta ele e fortalece ele. Eu não sei o que o anjo do Senhor disse. Eu não sei as palavras que o anjo do Senhor disse para Jesus naquele momento que ele se encontrava, mas eu posso imaginar o anjo de Deus falando para Jesus: fica firme, continua, não para, você tem uma grande missão na terra. Quando tu passar por isto, ei filho de Deus, tu serás glorificado no céu e embaixo da terra. Tu terás todo o poder, domínio, majestade, honra, glória. E tu dirás naquele dia, quando tu triunfares sobre a morte: todo o poder é me dado no céu e na terra. E tu serás coroado com muita glória, com muito poder. Não para! Segue em frente, continua, Jesus. O Espírito Santo de Deus já está falando para você através dessa mensagem: não pares, continua, porque Deus tem uma grande obra a se concluir na tua vida. Fica no teu lugar e espera só mais um pouco. Aleluia. Aí ele diz que não faça a minha vontade, mas sim que se faça-se a tua vontade. E no versículo 43, Deus enviou o anjo que o confortava, mesmo na luta que vocês estão passando. Vocês vão ser confortados em Cristo Jesus. Na luta que você passa, você está sendo confortado. No meio do fogo que você passa, Deus está te confortando. Recebe graça, recebe força, recebe renovo, recebe da parte do Senhor Jesus. Deus te fortalece e você passará. E o versículo 34 diz a Bíblia que Jesus estava agoniado. Jesus entrou agora em agonia profunda. Ah, quanto sofrimento antes da morte de Jesus. E ele entrou em agonia e ele orava mais intensamente, porque ele sabia que aquele lugar que ele estava, no sentido espiritual, ele estava sendo imprensado. Se uma máquina feita por mãos humanas imprensar um ser humano contra a parede, o que é que vai acontecer? Tudo que está dentro sai para fora. Jesus estava sendo prensado naquele momento por todos nós. A dor, a agonia tomou conta de Jesus numa tal grande profundidade que aconteceu um fenômeno raríssimo. E ele orava mais intensamente. Diz a Bíblia que aconteceu que o seu suor se tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. O que aconteceu com Jesus aqui foi um fenômeno muito raríssimo. É quando a pessoa está em um profundo grau, um profundo nível de agonia, de desespero, de medo,
quando o medo, o terror toma conta de Jesus, aconteceu esse fenômeno. Houve hemorragia nas glândulas sudoríparas do corpo de Jesus, e o sangue se misturou com o suor, e ficou notório ver que o sangue misturado com suor saía dos poros de Jesus com tão grande agonia. Olha para Jesus agora sofrendo por amor da igreja dele, por amor de toda a humanidade, e aquele sangue descia até o chão. Você consegue imaginar isso, irmãos e irmãs? O sofrimento que ele passou foi muito, foi demais. O que eu e você passa é pouco demais. Mas Jesus sabe como é estar na carne. Jesus sabe que é difícil para o ser humano nesta terra passar por momentos assim. Por isso que a Bíblia diz que o anjo foi até ele e o confortava. A gente precisa mais de Jesus, a gente precisa estar mais perto de Jesus. Eu e você precisa de Jesus todos os dias da nossa vida. Ei, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, não me deixa. Aleluia. Você pode sentir isso em uma profundidade. Ele colocou gotas de sangue e chegavam até o chão. Tudo isso por amor da sua amada igreja. Reconheçam hoje o Salvador Jesus Cristo, que te garante a salvação, a vida eterna, para que a sua noiva more com Ele para todo sempre.